Fala galera, Fredinho na área aqui, hein? Vamos começar o dia, né? Simbora. Primeiro de tudo, já comecei traçando aqui a, a minha linha para delimitar a máxima e mínima do dia anterior, tá? Agora vamos partir para o diário. O gráfico diário, ainda no TTR, porém, ontem teve um belo candle de tendência bonito, lindo, fechando na máxima. O que é que eu espero de hoje? Ainda continuação dessa lateralidade, tá? Que a gente já tá achando isso muito chato, pelo menos eu tô, né? Continuação da lateralidade. E uma pequena dica para vocês. Ah, Geralmente, quando o mercado costuma abrir na região do meio do candle anterior, possivelmente tem cerca de um 80% a 90% de chance de o dia ser lateral. Isso não quer dizer que os 20% não prevaleça, ou seja, vire tendência, tá bom? Como aqui ele deu um bom candle bonito para compra, pode ser, não é certeza, que ele tenda a fazer uma perninha um pouco mais para cima, ou seja, continuar um pouco essa alta antes de reverter dentro desse TTR. É a minha premissa atual. Mas vamos ver como se desenrola o mercado. Dá uma olhadinha aqui no 15 minutos. Abriu aqui como se fosse um pullbackinho, assumindo a retomada do dia anterior. Um bom candle de força, comprador, um candle de tendência. Agora esperar nossa entrada, né? Hoje é sexta-feira, é dia de operar com mais cautela. Sexta-feira geralmente a volatilidade é um pouco mais baixa. E os big players já fizeram sua meta durante a semana. Então, possivelmente eles não vão operar tão pesado assim. Mas isso é só mera especulação, né? Em geral, o que eu observo do dia de sexta? Lembra o que eu falei em outros vídeos, galera? Quando o mercado abre em gap, eu sempre começo pensando no fechamento do gap, mas sem viés. Viés é uma tragédia, a gente pode operar errado. A gente tem que ler candle a candle, verificando as falhas, as forças, quem está dominando atualmente o mercado, se está deixando pavio, se está deixando sombra, né? Para quem não sabe, pavio, o que eu considero pavio, é a linha que fica superior à barra. Pode ser verde ou vermelha, tanto faz, sendo acima para mim é pavio e sendo abaixo para mim é sombra, tá? A gente vai analisar. Para mim, quase todos os gaps vão fechar, sempre começo nessa análise e vou vendo o comportamento do mercado. Poderia ter entrado nessa barra aqui? Poderia, mas não faço. Por quê? Não gosto. Isso é meu. Isso é particular meu. Eu gosto de fazer qualquer coisa a partir do terceiro candle. Poderia fazer inclusive um scalp, né? Tamanho dessa barra aqui, comprar o fechamento ou uma ordem stop aqui em cima, buscando os 500 pontos, mais ou menos. Sei lá, aqui, 500 pontos, poderia, mas não vou. E eu não posso fugir do meu operacional, né?
Pessoal, dado essa barrinha aqui de 9,20, essa 9,25 e essa de 9,30, eu pressuponho que o dia pode ser um dia lateral, tá? Ou pode começar com uma lateralidade, ou que exista uma lateralidade chegando em breve. Ou seja, já estou tirando um pouco do meu pensamento essa continuidade de alta. Ainda mais numa região de máxima do que no anterior, que geralmente tem uma certa briga antes de iniciar um rompimento, né? Então, por isso, eu espero mais definição do mercado, ou talvez um topo duplo, um fundo duplo aqui, em forma de wedge. Vamos ver. Ah, lembrando o seguinte, esse candle aqui, ele teve um pullback, ou seja, high one, primeira tentativa de retomar a alta, falhou. Vendedores venderam acima da barra e continuou a quedinha. Compradores tentaram assumir essa barra, vendedores foram mais além, compradores assumiram um pouco mais de força nela, ou seja, compradores estão relativamente fortes. Aqui teve um segundo pullback, seria uma high two, uma segunda tentativa de retomada da tendência, porém não foi uma barra interessante, deixou um pavio expressivo. Eu não entraria nesse candle, assim como eu também não entraria para uma venda, tá? Não nesse contexto atual, já está baixo num fundo aqui, dada essa abertura para mim é um fundo, e na verdade, né? Com vendedor ou com compradores abaixo da barra, tal, depois de uma segunda perna, não pense em vender aí de jeito nenhum. Só vendo se ele fizer um topo duplo aqui, uma boa barra de sinal. Aí a história muda de figura. Oh, que pena. O que eu estava esperando para comprar aconteceu e eu não estava aqui. Mas vamos lá. Poderia entrar aqui já para um scalp, né? Não peguei. Mas aqui a gente percebe que já é um contexto lateral. Então, eu vou comprar. 90% das tentativas de rompimento de lateralidades vão falhar. Então eu vou assumir essa premissa. Esses primeiros candles aqui já me mostraram dessa possível lateralização. Então, vou comprar. Uma pequena dica, pessoal. Quando vocês virem um fundo e uma barra forte vindo praticamente como se fosse única no fundo, possivelmente é o mais provável que tenha uma falha, tá? E o mercado retorne para cima. Comece a dar uma olhadinha no gráfico de vocês, essa característica, que vocês vão começar a ter um pouco mais de senso no feeling, no treinamento do feeling de vocês, tá? Vou colocar meu stop padrão 300 pontos. Opa, pegou minha ordem. Stop padrão em 300 pontos. E como é uma lateralidade, vamos para um scalp. E também 300 pontos. É horrível quando eu tento colocar o negócio exatamente no preço que eu quero e não consigo, e ficar subindo
5 pontos pra cima, 5 pontos pra baixo, 15 pra cima. Ô, agonia, viu? Ah, vou ficar 305 mesmo. Por que que eu fui atrás de 300 pontos aqui nessa operação? Porque lateralidade é um tanto quanto improvável de que ele vá sair rompendo o topo, ou que ele vá chegar nessa máxima, ou que vá cair um pouco mais na mínima. Também depende do tipo de lateralização, né? Então, particularmente, em mercado de ordem limitada, eu prefiro sair em 50% da lateralização. E principalmente quando ele deixa gaps dentro dessa lateralização. Eu gosto de deixar a minha ordem abaixo do gap, porque o gap ele frequentemente vai ser fechado muito rápido em lateralizações. É como se fosse um imã, atrai o preço. Pronto, tá lá. Facinho, facinho. Game. Sem nervosismo, sem calor. Tudo certinho nos conformes. Agora esperar a próxima entrada e tchau. Porque em dias de ordem limitada eu não gosto de ficar muito exposto no mercado. Então pego o meu e vazo. Ô bonito, vai romper? Não, não vai. Teve um pullbackinho aqui, duvido muito que você rompa aí. Vou vender você. Vai lá, tica. Isso. Stop. Meu stop padrão de 300 pontos. Lembrando que quanto maior stop, maior a probabilidade, porém, também maior o risco, né? Bom, isso aqui vai ficar no meio da lateralidade, vai dar mais ou menos 500 pontos. Eu vou deixar aí. Ah, pessoal, lembrando o seguinte, que o mercado a gente tem que olhar em tons de cinza. Então, a gente tem o seguinte, em teoria, uma linha de canal, tá? Ou uma linha de tendência, em teoria. Mas linhas de tendência em dias laterais não é interessante colocar. Acaba criando viés, tá? Eu em lateralidade basicamente só olho linhas de canal, ou seja, que é a linha que fica acima de um suposto canal de alta. Olhando para esse carinha aqui, daqui para cá
Três puxadas, uma tentativa de rompimento, e a maioria das tentativas de rompimento de linhas de canal falham, tá? Em um contexto lateral, ele também costuma acabar em duas pernas, e isso aqui para mim foram duas pernas. Esse candle de 10,45 foi um pullback. E como eu falei, em torre de cinza, esse carinha aqui também poderia ser considerado, ou seja, esse cara com a linha daqui para cá poderia ser considerado uma wedge parabólica, e esse carinha daqui para cá também poderia ser considerado uma wedge parabólica. Três puxadas. Vamos saber quem está certo? Não. Cada um tem sua visão. Tá errado? Não. Tá certo? Quem sabe? Pode ser que sim. Aqui a gente está arriscando uma coisa, né? Mercado é risco. Com a experiência a gente acaba aprendendo e vamos fazendo. Eu tenho uma visão um pouquinho melhorada, eu melhoro minha visão a cada dia, mas confesso para vocês que eu não sou muito fã de mercado de ordem limitada não, viu? Se fosse em outras épocas, eu estaria esperando isso aqui romper. Ou seja, eu poderia ficar o dia inteiro olhando o mercado e o mercado não romper. Então, eu decidi treinar as minhas deficiências, né? E é o que eu estou sugerindo para vocês, direta ou indiretamente. Saiba as coisas que vocês estão fazendo, analisem o erro de vocês, tá? E aprendam com os erros. Sempre, sempre façam isso. Só fazendo dessa forma é que vocês vão conseguir ser traders bons, com uma análise muito boa, ok? Só um minutinho, volto já. Então, o mercado por enquanto a meu favor, 250 pontos. Eu acredito que ele vá. Agora deu uma barrinha inside muito boa. Significa perda de volatilidade. E lembrando que o inside, um candle inside, ele é um triângulo em tempos gráficos menores, tá? Ou seja, ele é uma mini lateralidade dentro de uma lateralidade grande. Quem entra numa barra inside está fazendo um trade de rompimento, tá? Ou seja, existe todo um contexto que a gente deve olhar. E o contexto, ele não necessariamente ele precisa ser olhado todo esse movimento aqui para trás. Não necessariamente. Você simplesmente poderia aumentar o gráfico. Poderia aumentar o gráfico e dizer que isso aqui é uma tendência. Por exemplo, claro que isso aqui está muito curtinho, não tem nem como dizer que isso aqui é uma tendência, né? Mas a gente poderia colocar uma lupa 500% no gráfico e operar aquilo que a gente está vendo, tá? Poderíamos fatiar, por exemplo, essa perninha
e operar essa perninha. Depois fatiar e operar essa alta, fatiar, operar o que vem de lá e assim levando, tá? Como o mercado funciona em ciclos, o mercado está sempre alternando entre tendências e lateralidades, então a gente só precisa de um ponto piloto para começar nossas análises, tá? Não necessariamente precisa ser a partir do primeiro candle do dia. Fica uma dica aí para vocês. E mais uma dica interessante que eu vou dar é o seguinte: como vocês estão assistindo o vídeo agora, possivelmente não estão fazendo nada, tá apenas segurando o mouse, arrasta ele naquele botãozinho de like, deixa aquele like bonito, isso ajuda pra caramba, tá bom? Vou ficar muito grato a vocês. Uma outra coisa que eu vou pedir, caso vocês tenham alguma dúvida ou uma sugestão de tema que queira que eu faça um vídeo, fique à vontade para pedir, tá bom? Sugestões são bem-vindas. Qualquer coisa que vocês queiram que eu tire a dúvida. Vamos lá, tá perto, hein? $520 pontinhos de gain. Quase um trade 2 para 1. Uma barra linda dessa, agora é só esperar tocar no alvo. Se não for, também é sacanagem, né? Ah, não, é sacanagem. Por um tique? Pronto. Então, 800 pontinhos sem calor. É isso, pessoal. Vou continuar mostrando a minha visão para vocês, a forma que eu analiso, porque eu acredito que eu explicando a forma que eu analiso para fazer os trades, vocês podem também, inclusive, abrir um pouco mais a visão de vocês, tá? E como eu disse, sugestões, dúvidas, fiquem à vontade para pedir. Vai ser um prazer fazer um vídeo para esclarecer tudo isso aí, ok? Deixa um like aí, se inscreve no canal e um abraço.